Agora vamos falar de um assunto que é a gestão do tempo. E isso é muito complicado muitas vezes para muita gente, porque gerir o tempo nada mais é do que organizar a forma como a gente usa o nosso tempo. Para todo mundo, o dia tem 24 horas, só que para alguns, essas 24 horas nunca são suficientes. Para outros, elas dão e sobram demais. E a gente fica pensando, como que a pessoa faz tanta coisa no mesmo tempo que eu não faço nada? É que ela é organizada com relação ao tempo dela. Então agora me acompanha que eu vou falar com você sobre gestão do tempo. Quando a gente fala de tempo, eu acho muito importante pensar nisso aqui, ó. Gaste o seu tempo com o que é importante para você. Tempo é dinheiro, tempo é importante, tempo é descanso, tempo é família, tempo é o que você quiser. Basta você determinar aquilo que é importante para você e use o seu tempo da forma que você acha que é legal para você conquistar aquilo que você quer. Se você quer ganhar mais dinheiro, use mais o tempo para trabalhar e ter ações comerciais. Se você quer ter um meio termo nessa história toda, um equilíbrio, um pouco de trabalho, um pouco de família, também é legal. Ah não, eu quero, olha, descansar mais, eu quero ter mais tempo para mim mesmo. Organize o seu tempo de maneira que você consiga ter mais tempo para você. Mas falar é muito fácil, difícil é organizar. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, me procuram e dizem assim, nossa, eu preciso pegar mais trabalhos, mas eu não estou dando conta do que eu já tenho dentro do meu escritório. Então, às vezes, a pessoa vê que o volume de trabalho dela não é suficiente para ter o ganho que ela quer, mas ainda assim ela está lotada de serviço, ou seja, ela tem muito trabalho, pouco ganho. Alguma coisa não está legal aí. Pode ser a precificação, um momento que nós vamos falar mais para frente que é sobre finanças, como precificar o nosso negócio. Mas, às vezes, é só a gestão do tempo. Quando a precificação está errada, é lógico que eu vou trabalhar muito e ganhar pouco, porque eu estou cobrando errado sobre o meu tempo gasto. Agora, vamos partir do pressuposto que a precificação está correta e eu estou todo atribulado aí, não consigo desenvolver os trabalhos da forma como precisa. Qual é um passo interessante? É organizar as tarefas e fazer listas por dia. Não faça a lista da semana, você vai ficar louco. Então, o que eu te aconselho? Comece pela lista do dia, às vezes até pela lista do período. Então, o que eu tenho que fazer hoje de manhã? Faça uma lista e vá riscando a lista. Eu gosto muito de listas de papel, porque você riscar a lista te dá aquela sensação de dever cumprido. E isso é quase que uma recompensa para quem está aí endividado no tempo. Tá? Então, faça uma boa lista e faça a lista de acordo com as prioridades. O que é realmente importante e o que pode ser deixado para um segundo momento. Não que a gente vai ficar postergando e procrastinando as coisas, mas aquilo que realmente é importante, aquilo que está atrasado, aquilo que é urgente de ser feito, pegue para fazer, determine um momento para fazer, para ser feito e faça. Não fique enrolando e deixando para depois, porque você nunca vai fazer essa tarefa e isso pode te complicar diante do seu cliente, diante do mercado e começar a criar uma ideia de que você é uma pessoa enrolada, é uma pessoa que não faz as entregas dentro do previsto. Eu conheço muitos profissionais que são excelentes tecnicamente, desenvolvem trabalhos maravilhosos, no entanto, os prazos de entrega deles sempre são atrasados e isso compromete muito a credibilidade dele, porque o cliente olha para ele e pensa, bom, apesar de ser legal o trabalho, nunca fica pronto, nunca chega. Quando chega, eu já não preciso mais, ou seja, ele perde um fator de contratação dentro desse processo, porque ele é uma pessoa enrolada. Então, muita gente de muita área é assim. Inclusive, algumas áreas já são até classificadas dessa maneira, e a gente sabe muito bem que isso acontece, né? Tem algumas profissões que já são tidas como pessoas enroladas, e isso é só uma questão comportamental. Se você não quer ser visto dessa maneira, organize as prioridades e comece daquilo que é mais importante para aquilo que é menos importante. Aquilo que está em atraso ou é urgente de verdade para aquilo que tem mais tempo para poder ser executado. Um método que eu acho muito legal de trabalhar é o método Pomodoro.
Aqui, ó, eu tenho esse reloginho Pomodoro, tá vendo? Ele é um tomatinho e o método Pomodoro chama assim porque o cara que criou fazendo com base no molho Pomodoro, molho de tomate. Esse reloginho, ele tem exatamente 60 minutos e a ideia é que você divida as tarefas, né, de a cada 25 minutos. Então, se eu divido uma tarefa em 25 minutos, tá aqui, ó, girei o reloginho e ele vai rodar. Quando acabar esses 25 minutos, o que eu faço? Eu vou descansar 5 minutos. Então, faça uma tarefa por 25 minutos, descanse 5, faça outra de 25, descanse mais 5 e assim por diante. Então, a cada ciclo de 1 hora, você fez 2 tarefas e fez 2 descansos. Por que é importante o descanso? Para você dar um reset na sua mente e entender que você parou de fazer uma coisa e começou a fazer outra coisa. Após 4 ciclos, ou seja, após 4 tarefas, você faz um descanso mais longo, aí de 15 a 20 minutos, para poder realmente relaxar a mente e começar tudo de novo. Lembrando que descansar não é olhar e-mail, descansar não é olhar WhatsApp nem nada, descansar é levantar, andar, tomar um café, beber uma água, ir ao banheiro, isso é descansar de verdade. Então, faça 4 ciclos de 25 minutos, lembrando que entre cada ciclo, 5 minutos de descanso. Digamos que você está usando o método Pomodoro, você fez a primeira tarefa, só que venceram os 25 minutos e você não concluiu ela. Ainda assim, você vai parar essa tarefa e vai começar uma nova tarefa. Inclua essa tarefa que não foi terminada no próximo ciclo de tarefas, mas não use 2 ciclos seguidos, né? 25 mais 25 para fazer a mesma tarefa, porque a produtividade vai cair. Se você quer ganhar produtividade, faça 25 minutos uma tarefa, 5 de descanso, 25 outra tarefa, mais 5 de descanso, outra tarefa, outro descanso, outra tarefa, 20 minutos de descanso. Aí sim você vai ganhar produtividade. Perceba que nós estamos fracionando o tempo para poder usar ele melhor. E mais ainda, eu estou dando início e fim para cada tarefa. O grande problema de muitas tarefas é que a gente começa ela sem hora para terminar. Então a gente começou a tarefa e vai. Até que hora? Até a hora que eu acabar. E aí isso me dá a chance de procrastinar, de sabotar o meu tempo, de ficar dando bobeira e nunca terminar aquilo. E às vezes colocar a culpa no tempo, na dificuldade, em qualquer outra coisa. Quando a gente usa o método Pomodoro, a grande questão da história toda é essa história de início, meio e fim. O método Pomodoro é apenas uma maneira que a gente tem de organizar o tempo. Eu adoro ele, uso ele com frequência, principalmente quando eu tenho mais tarefas para executar. Quanto mais tarefas, mais organização do tempo. Isso não significa que quando eu tenho poucas tarefas que eu não tenha que organizar meu tempo. Se a gente tiver poucas tarefas e não organizar o tempo, nós vamos nos atrasar igualmente e aí vamos usar o nosso tempo de forma ruim. O que eu gosto de fazer? Quando eu tenho poucas coisas para fazer, eu gosto de usar da melhor forma possível o tempo, porque eu tenho mais tempo para ficar com a minha família, para descansar ou para criar novos projetos que serão interessantes para a minha carreira. Porque também é outra coisa legal. Cada vez que a gente tem tempo de sobra, a gente tem escolha do que fazer com esse tempo. E aí eu vou te falar no próximo vídeo. Quando a gente fala de ter tempo para nós, o que nós estamos falando? De criar momentos em que a gente vai pensar na nossa carreira, na nossa vida. Pelo menos um dia da semana eu dedico um período inteiro só para pensar na minha carreira, para cuidar do meu site, cuidar das minhas redes sociais, para pensar novas maneiras de comunicar, para olhar para o meu negócio com as minhas estratégias, com as minhas competências, trabalhar para o meu próprio negócio e não para outros negócios. Então, quando a gente pensa em gestão do tempo, uma coisa legal é usar uma parte do tempo para cuidar de nós mesmos. E isso depende muito do tipo de negócio que você tem. Dependendo do seu negócio, às vezes você precisa de mais tempo, às vezes você precisa de menos tempo. Mas dedicar uma parte da semana, do seu tempo da semana, para cuidar do seu negócio é primordial. Não deixe de fazer isso. Construa a sua agenda de maneira que tenha um período reservado para assuntos internos, para cuidar de tudo o que precisa ser cuidado, inclusive questões contábeis, tributárias, olhar tudo isso porque faz parte do negócio. Junto desse módulo, nós vamos ter um checklist
com o método Pomodoro, para você poder criar sua lista de tarefas, usar bem aí os seus descansos e aumentar a sua produtividade. Essa história toda não tem muito a ver com propósito, lógico, mas tem a ver com a gente conseguir executar as tarefas. Muitas vezes a gente fica muito preocupado com o conceito de tudo e esquece da praticidade do resto. E a gente precisa entender que cuidar do nosso propósito, entender o nosso propósito é de extrema importância e é por isso que nós estamos aqui. Mas fazer com que isso tudo funcione é determinante para o nosso sucesso. E para funcionar, precisa organizar o tempo. Tempo desorganizado não é fator de sucesso.